Olá, alunos e professores do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Vamos verificar então o objeto de hoje? Primeiro, vou me apresentar. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei ministrando então essa aula. Vamos à nossa cartela? Essa aula é de número 4, o objeto de conhecimento é porcentagem e o detalhamento, cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples. Vamos então dar início a esse tópico. Oi, eu tenho certeza que você já viu esse símbolo por aí, não é? E geralmente quando você verifica, esse símbolo em algum lugar, todo mundo fica feliz porque sabe que isso está falando de desconto, isso está falando de promoção. Mas o que isso representa mesmo? Nós sabemos que esse símbolo significa porcentagem. E esse símbolo também vem da divisão, porque porcentagem é uma divisão, é uma representação de uma certa quantidade. E a gente usa aí um referencial a cada 100. Por isso que o nome diz porcentagem, porque é uma divisão por 100. É uma comparação a um conjunto, a cada 100 elementos. E existem várias formas de você representar e também de calcular a porcentagem. E é o que nós iremos então abordar nessa aula. Então vamos à nossa cartela? Olhem aí a nossa pergunta. Como calcular a porcentagem? Então, nós vamos utilizar aí várias formas, tá? E as mais conhecidas nós vamos trabalhar nessa aula. Então, nós podemos utilizar diversas formas para calcular a porcentagem. E vamos apresentar dentre essas 3 formas diferentes. Diferentes e ao mesmo tempo parecidas, tá? Lembrando aí que esse símbolo é o símbolo da porcentagem. Observem aí os 3 tópicos então da nossa próxima cartela. Nós vamos trabalhar, então, com essas 3 formas. Observem, então, cartela de número 6. A primeira é a regra de 3. Nós vamos aqui mencionar na nossa aula. E eu vou aplicar com vocês alguns exemplos e como que você resolve dessa forma. A segunda, isso é a regra de 3, tá? Nós vamos trabalhar ela aqui separadamente. A segunda forma é a transformação da porcentagem em fração com denominador igual a 100. Então, isso nós já sabemos um pouco, não é? Como a gente transforma a porcentagem em fração? Sabemos que a porcentagem, esse símbolo aqui na imagem, significa que é uma divisão. Ou seja, se é uma divisão, pode ser representada em forma de fração. E o denominador é igual a 100, como eu disse, é ali uma representação a cada 100 elementos. Então, se eu tenho 30%, olha aqui o exemplo, 30%, isso significa, esse símbolo significa que é 30 por 100, ou seja, 30 dividido por 100. Ok? Essa é a representação fracionária. Então, a gente transforma a porcentagem para a fração com denominador igual a 100. Continuando na mesma ideia, já que eu tenho uma fração, então eu posso aqui, transformar essa fração, que no caso é uma porcentagem, em número decimal. Então a gente só continua o processo. Se eu tenho 30%, isso significa que é 30 dividido por 100, 30 por 100. E 30 dividido por 100, colocando isso aqui em forma decimal, professora, isso é uma divisão por 100, 2 zeros, então você vai diminuir 2 casas ali no numerador. Isso significa, então, que é 0,3. Então, são essas 3 representações. Porcentagem, 30%, que é 30 por 100, que é 0,3, tá? Então, aí as representações. Nós vamos usar, então, a regra de 3. A gente pode transformar para fração ou a gente pode transformar para número decimal. E aí você vai escolher a forma mais adequada conforme o problema que queremos resolver, tá? Então, dependendo ali da solução, você verifica qual a forma mais viável de você encontrar o resultado, certo? Então, tá aí essas transformações e nós vamos agora, então, verificar um exemplo. Porque a partir da porcentagem, a gente sabe que existem essas 3 formas de representar
Então, aquele porcento ali significa que é uma fração, também significa que é um número decimal. Então, se eu tenho ali o símbolo de porcentagem, significa então que eu leio então o número por cento, certo? Se eu tenho 30%, significa que é 30 dividido por 100, significa que isso é 0,3, tá? Por isso que a gente chama 50% de metade, porque 50% é 50 sobre 100, 50 sobre 100 é 0,5, ou seja, a metade. Quem é 0,5? É metade, é 1 sobre 2, né? Por isso que a gente divide por 2. E agora, já sei dessas representações, mas como eu calculo isso de um valor? E é isso que nós vamos verificar agora. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Olha aí o que diz na tela. Calcule 30% de 90. Então, para usar a regra de 3, que é o que nós iremos utilizar nesse exemplo, vamos considerar que 90 corresponde ao todo, ou seja, a 100%. O valor que queremos encontrar chamaremos de x. Então, nós vamos expressar a regra de 3 conforme isso. Se eu tenho um valor e esse valor é 90, 90 significa que é o todo, que é 100%. Então, nós temos que a porcentagem, ela vai ali de 0 até 100%. E esse 100% é o todo, e ele também pode ser representado por 1. Porque 100% é 100 dividido por 100, e 100 dividido por 100 é 1. Então, ó, de 0 a 1 em decimal, por isso que eu tenho ali que 30% é 0,3, tá? Porque tem essas duas formas de representar. E na verdade são 3, né? Porque a fração também é uma divisão. Então, nós vamos usar agora o quê? Nós vamos usar a regra de 3. O todo é 100%, então nós vamos escrever isso na nossa cartela. Que dizer que 90 corresponde a 100% e a gente vai falar que o valor que nós queremos encontrar é o x%. Então, nós vamos ter duas colunas. Uma delas é o valor e a segunda delas é a porcentagem. Então, nós vamos colocar aqui valores e aqui nós iremos colocar a porcentagem. Então, o que for valor nós vamos colocar e o que for porcentagem, nós vamos colocar aqui na segunda coluna. Tá ok? Vamos colocar, então, de forma organizada aqui para vocês. Então, 90 corresponde a 100%. Olha aqui, ó, a coluna do valor e a coluna da porcentagem. 90 corresponde a 100%. E o valor que eu quero encontrar, x, corresponde a 30%, certo? E como eu resolvo isso? Isso chama-se regra de 3, por quê? Porque eu tenho 3 valores e a partir desses 3 valores eu vou encontrar o quarto valor. Também nós chamamos isso daí de multiplicação cruzada, porque nós vamos resolver fazendo aí, ó, essa multiplicação conforme está na seta. Então eu vou multiplicar 90 vezes 30 e eu vou multiplicar x vezes 100, tá? Então eu vou começar por onde tem a variável, que é o x, o valor desconhecido. Então, x vezes 100 é x vezes 100 ou 100 vezes x, tá? Então, 100x igual, uma igualdade, e do outro lado eu vou colocar outra multiplicação, 90 vezes 30. E 90 vezes 30, eu sei quanto que é isso, né? 9 vezes 3 é 27, e você só repete os zeros aqui, né? Os 2 zeros, então vai ficar 2.700. O que mais? Eu vou só continuando aí, resolvendo para encontrar o valor do x. O 100 que está multiplicando, ele vem para cá, ó, dividindo. Então, vai ficar 2.700 dividido por 100. E essa divisão aí é fácil, porque você simplifica aqui, ó, 0 com 0. 2.700 dividido por 100 é igual a 27, tá? Então, essa é a forma de você resolver pela regra de 3, tá? Resumindo mais uma vez, você coloca aí duas colunas, uma coluna com os valores e a segunda coluna com a representação em porcentagem. Coloca na ordem, depois você vai fazer a multiplicação cruzada, conforme está aí as setas na cor lilás, tá ok? Então, sabemos o quê? Sabemos que 30% corresponde a quanto de 90? Corresponde a 27. Essa é a nossa resposta, tá ok? Então, 30% é o equivalente a 27.
Nós também podemos usar uma outra forma. Qual é a outra forma? Nós podemos usar aí a forma de fração. Nós já sabemos transformar, então, uma porcentagem em fração, certo? Como é que a gente transforma? Nós pegamos ali a porcentagem. Quanto que é a porcentagem? 30%. Então, eu vou escrever em forma de fração. 30% significa 30 dividido por 100. 30 no numerador, 100 no denominador. Tá ok? E depois, o que a gente faz? É o que vamos verificar agora na cartela. Essa é a segunda forma de resolver porcentagem. Atenção, então, aí, às nossas anotações. Para resolver usando frações, primeiro temos que transformar a porcentagem em uma fração com denominador igual a 100. Então, já sabemos que 30% é igual a 30 sobre 100. Eu posso simplificar isso daí, não posso? Você pode simplificar ou você pode usar dessa forma mesmo, tá? Mas se eu posso simplificar, então eu vou facilitar aqui a minha vida, ó. Simplifica aqui o 0 com o 0, né, que é 10 com 10, vai ficar 3 sobre 10, ou seja, 3 décimos. E agora que eu já tenho a parte aí fracionária simplificada, eu vou multiplicar pelo valor. Eu quero saber quanto que é 30% de 90, certo? Então, eu vou pegar a fração e vou multiplicar por 90. E como é que a gente multiplica a mesma fração? Numerador com numerador e denominador com denominador. Então, vai ficar 3 vezes 90 dividido por 10. Mas os recursos matemáticos nos ajudam aí. Por quê? Porque aqui, ó, esse número está dividindo o numerador. Então, eu posso simplificar direto aqui, ó, o 90 com 10, certo? 90 dividido por 10 é 9. E aí fica só essa multiplicação aqui, ó, 3 vezes 9. E 3 vezes 9 é igual a 27. Então, tá aí, ó, 30% de 90, transformamos a porcentagem em fração e multiplicamos pelo valor. E o resultado deu o mesmo que nós já sabíamos, né? 30% de 90 é igual a 27, tá? Se você não quisesse simplificar, você também chegaria ao mesmo resultado. Então, era só multiplicar aqui, ó, 3 vezes 90, certo? Que dá 270, vou colocar aqui. E aí, 270 dividido por 10 é igual a 27, certo? Você chegaria ao mesmo resultado. Então, você escolhe a forma mais rápida, né? Ou mais fácil para você encontrar esse resultado, para que não haja erro, ok? Então, essa é a segunda forma. Nós fizemos o quê? Nós usamos a fração. Pegamos a porcentagem e transformamos em uma fração. Já vimos a regra de 3, já vimos em forma de fração e existe também mais uma outra forma, tá? E qual é a outra forma? É nós continuarmos, tá, a representação. Nós podemos também pegar essa fração, que nós já sabemos que é 30 sobre 100, e nós podemos fazer o quê? A transformação em decimal. E a gente vai fazer a mesma coisa, vai pegar aquele número ali, pegou a fração e multiplicou pelo valor, certo? Agora a gente vai pegar o decimal e multiplicar também pelo valor. Você pode fazer isso. Você quer saber quantos por cento é de algum valor e você está ali com a calculadora? Então transforma rapidinho mentalmente em decimal e multiplica que você vai ter o resultado. Como assim, professora? Vamos à nossa cartela, olha aí, o mesmo exemplo, tá? Mas nós vamos resolver agora com o número decimal. Vamos lá então a esse exemplo. Transformando então a porcentagem em número decimal, nós já sabemos então que 30% é quanto? É 0,3, porque 30% é 30 sobre 100, simplificando lá o denominador, 2 zeros, fica 0,3. 0,3 vezes 90, o que a gente faz aqui, ó? Multiplica normal. Você vai multiplicar 3 vezes 9, ou 3 vezes 90, que é 27. 3 vezes 9 é 27, certo? Mas tem 0,3 e é 90. Então, você simplesmente simplifica ali o 0,3 com 0, o resultado vai ser 27. Tá ok? Então, isso é a mesma coisa que você fez ali na fração. É o mesmo processo, só que agora você está usando o número decimal. Então, o resultado sempre vai ser o mesmo. Então, você escolhe qual das 3 formas fica mais viável para você.
tá certo? Então, 30% de 90 corresponde a 27, ok? Das três formas aí. Então, eu espero que vocês tenham aí verificado, encontrado qual a melhor forma de você encontrar aí ou calcular a porcentagem de um determinado valor, tá? E uma outra forma também de você encontrar a porcentagem, quando você tem ali os números, tá? Os números, os valores, tá? E você não quer saber quanto é o porcento, você quer saber quanto que aquele número representa da porcentagem. Por exemplo, em uma sala de aula, nós temos 30 alunos. Desses 30 alunos, digamos que 20 são do sexo masculino. Quantos por cento corresponde? Então, aí você só tem valores numéricos, não foi dado nenhum valor em porcentagem. A forma mais rápida de você encontrar isso é você pegar aquele valor, 20 que são do sexo masculino, e dividir pelo total. Então, vai ficar 20 dividido por 30. O resultado, que é o número decimal, a gente sabe que esse resultado, esse número decimal, é a porcentagem. Ok? Certo? Compreenderam? Mais à frente nós vamos trabalhar um exemplo com isso, tá? Mas agora nós vamos trabalhar de uma forma diferente, tá? Olha só o que vai acontecer. Agora eu vou dar um valor e eu vou verificar qual o valor total disso, tá certo? Como? Vamos então ao nosso exemplo número 2. Olha aí, ó. 90 corresponde a 30% de qual valor? 90 é 30% de um valor, certo? Mas de qual valor? Que valor é esse? Então, observem aí, note que nesse exemplo já conhecemos o resultado da porcentagem e queremos o valor que corresponde ao todo, ou seja, ao 100%. Então, a gente pode usar o quê? Vamos usar primeiro aqui a regra de 3. Usando a regra de 3, nós vamos colocar em uma coluna o valor, na outra coluna a porcentagem. Então, sempre valor com valor e porcentagem aqui com porcentagem. Certo? Vamos abreviar isso aqui, tá? Os valores, eu já sei. 90% é 30% de um valor, certo? E eu não sei qual é esse valor. Então, eu vou chamar esse valor de X. X vai ser o todo, ou seja, vai ser o 100%. E agora ficou simples. Por quê? Agora eu só faço a multiplicação cruzada, tá? E independente da ordem que você coloca, eu poderia, por exemplo, colocar o X com o 100 aqui em cima e o 90 com o 30 aqui para baixo. Independente dessa ordem, o resultado vai ser o mesmo, tá ok? Por isso que eu coloquei aqui nessa ordem, mas nós vamos resolver da outra forma, para você verificar que dá sempre o mesmo resultado. O importante é que esteja aqui, ó. 90 é o 30% e o X corresponde ao 100% que a gente quer encontrar, certo? Então, de forma bem aqui organizada, para que você possa fazer as suas anotações, olhem aqui na nossa cartela. Agora, a gente só inverteu, ó. X é o 100% e 90 corresponde ao 30%. E nós queremos saber qual o valor de X, ou seja, qual o valor total, né? Que esse 90 corresponde a 30%. Agora a gente só faz a multiplicação cruzada. Lembrando de sempre começar aqui com o valor da variável. Então a gente vai começar com o X, ó, por isso que tá X vezes 30, que é 30 vezes X. Lembra que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado. Então vai ficar 30 vezes X é igual a 90 vezes 100. E 90 vezes 100 é fácil, não é? Só é contar aqui os zeros. Ó, eu tenho 3 zeros, então repete o 9 e acrescenta os 3 zeros. O 30 que está multiplicando, o que acontece com o 30 que está multiplicando? Vem aqui com a operação inversa, que é a divisão. O inverso da multiplicação é a divisão. Então vai ficar 9.000 dividido por 30. Simplifica aqui, ó, 0 com 0. Vai ficar 900 dividido por 3. E 900 dividido por 3 é igual a 300. Então, o X é igual a 300. 300 é o valor total. E 30% desse valor total é igual ao 90, que nós já tínhamos no início, certo? Então, a gente pode também encontrar a porcentagem dessa forma, tá ok?
Nós vamos agora resolver das três formas para que vocês fiquem aí, ó, campeões em saber o cálculo de porcentagem. Agora nós vamos também resolver transformando a porcentagem em número decimal, tá? Observe então, usei a regra de 3, já sei que o valor total é 300. Mas eu poderia fazer isso também da forma decimal. Como? Vamos então aqui à nossa próxima cartela. Olha só, já sei que 30% é 0,3, certo? Então, transformando isso, eu vou descobrir agora quanto que corresponde, certo? E como que eu faço isso? Eu faço isso, então já sei que o valor base que ele deu pra gente foi o 90, não foi? E o 90, ele significa que eu vou multiplicar por um valor x que vai dar esse valor. Então, o que que eu faço? Eu vou colocar a variável aqui, ó. Significa que 0,3 vezes um valor, que eu vou chamar esse valor de x, é igual a 90. Como a gente tinha feito anteriormente. Quando eu quero saber quanto que é uma porcentagem de um valor, eu multiplico essa porcentagem por esse valor. Então, 0,3 vezes x deu 90, certo? Quem é esse x, então? O que que eu faço? O 0,3 que está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, vai ficar 90 dividido por 0,3. E 90 dividido por 0,3, nós vamos colocar aqui ao lado. Se fosse 9 dividido por 3, 9 dividido por 3 é fácil, né? 9 dividido por 3 é 3. Como eu tenho 0, aqui embaixo, eu acrescento o 0. E como é 90, não é 9, coloco aqui esse outro 0. Então, 90 dividido por 0,3, nós já sabemos que o resultado é igual a 300. Ou seja, o 100%, que é o x, do valor é igual a 300. Ok? Tudo certo até aí? Compreenderam? Então, vamos colocar aqui mais uma vez de forma organizada na cartela para que vocês façam as suas anotações. Olha aí o cálculo que nós fizemos. Basta você multiplicar a porcentagem pelo valor que você quer descobrir, chama ele de x. E aí o 3, ou a porcentagem que está multiplicando, passa para lá dividindo, que nesse caso é 0,3. E 90 dividido por 0,3 é igual a 300. Então pronto. Assim, 30% do total que nós descobrimos, 300, é igual a 90. Ok? Tudo certo então aí, gente? Então, esse foi o nosso exemplo de número 2, tá? Para que a gente pudesse descobrir quanto que vale 100% sabendo uma certa quantia, tá bom? Então, eu posso fazer isso também. Se eu sei quanto que é uma porcentagem, eu posso calcular o valor total. Então, você vai usar também as três formas para encontrar o mesmo resultado, certo? Então, vamos lá recapitular, porque a gente vai continuar aqui fazendo os outros exemplos, tá? Então, eu posso calcular uma porcentagem pela regra de 3, transformando em fração, transformando em decimal. Lembrando que fração, você pega aquela porcentagem, coloca em fração, multiplica pelo valor que você quer descobrir. A mesma coisa, decimal, transforma em decimal, multiplica pelo valor e aí você vai encontrar o resultado. Podemos fazer isso tentando encontrar a porcentagem ou encontrando também o valor, tá ok? Vamos a mais um exemplo para que a gente possa praticar essas formas de transformação, de cálculo da porcentagem. Olha o exemplo de número 3. 90 corresponde a quantos por cento, tá? Quanto por cento de 360? De novo 90, professora, só que agora ele está falando aí, ó, de outro valor. A gente fez o exemplo lá com 300, agora esse valor é 360. 90 corresponde a quanto por cento de 360? Então, a gente vai resolver esse problema da forma que eu falei para vocês. Não tem nenhuma porcentagem aqui. Ele está falando só dos valores, 90 e o valor total, que é 360. Qual a forma mais rápida de você descobrir essa porcentagem? Você vai dividir o valor que você está querendo pelo total. Essa é a forma mais rápida. Foi o exemplo da sala de aula, que já eu vou resolver aqui com vocês também. 90 dividido por 360, a gente vai simplificar aqui, ó. E 9 dividido por 36.
9, nós vamos simplificar isso daí, certo? E nós vamos chegar a essa fração. Porque simplificando 9 por 9 dá 1 e 36 dividido por 9 dá 4. Fica 1 quarto. E 1 dividido por 4, R$1 dividido em 4 partes, vai ser 25 centavos, né? Ou seja, 25 sobre 100. E quanto que é isso? 25%. Posso chegar diretamente aqui, ó. 1 dividido por 4 é 0,25. E 0,25 é 25%, que é 25 sobre 100. Tá certo, gente? Então, olha, você precisa fazer tudo isso para descobrir a porcentagem? Não. Você pode dividir isso daqui direto. 90 dividido por 360, tá? Simplificando, você já chega a 1 quarto. E simplificando, você sabe que 0,25 é igual a 25%. Tá bom? Ok? Então, essa é a forma mais rápida de você encontrar a porcentagem. Tá certo? Eu posso também fazer pela regra de 3. Tá? E como ficaria na regra de 3? Mais uma vez, vou colocar os valores de um lado e a porcentagem de outro. Porque nós sabemos que o valor total, 360, corresponde a 100%. Ok? Então, quanto que vai corresponder o 90%? E aí você vai fazer a multiplicação cruzada. Você vai chamar, então, aqui a porcentagem que você quer descobrir de x. Sempre não esqueçam que o valor total refere-se a 100%. Multiplicando, então, começando onde tem variável, 360 vezes x, 360x. 90 vezes 100 vai ser igual a 90.000. O 360 que está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, vai ficar 9.000 dividido por 360, tá? 9.000, gente. E aí, a gente pode simplificar. A gente pode simplificar porque a gente já sabe, né? Isso daqui, ó. 900 dividido por 36, isso é igual a 25, ou seja, 25%, tá certo? Então, descobrimos, então, o mesmo resultado que anteriormente. Agora, de forma bem rápida, a gente vai fazer aqui uns exemplos de forma numérica e eu quero que vocês façam essas anotações, tá? Vamos fazer aqui, eu quero vocês respondendo aí comigo, tá? Ao mesmo tempo. Então, olha aí o nosso exemplo 4. Um remédio, diz aí, que ele custa, na verdade, 120 e vai ter um aumento de 6. A pergunta é, quanto passará a custar o remédio? Ora, se ele era 120 e teve um aumento de R$6, então ele vai passar a custar quanto? R$126, certo? Qual a porcentagem do aumento? E aí você pode fazer da forma que eu expliquei. Você pode pegar o valor, que é 6, a forma mais rápida é você pegar o valor do aumento, 6, e dividir pelo total, que é o todo. 6 dividido por 120. O resultado vai ser um número decimal. Esse número decimal é a porcentagem. 6 dividido por 120 é 0,05. E 0,05, isso é igual a 5%. Tá ok? Porque você vai multiplicar por 100, que é 100%. Então, o percentual ou porcentual do aumento, tá? Tem essas duas formas de falar, é igual a 5%. Ok? Olha o próximo exemplo também, parecido com esse. Esse é um exemplo aqui de acréscimo. Agora, a gente vai ver um exemplo de decréscimo, tá? Então, anote aí. Esse é um exemplo de acréscimo. E agora, nós vamos verificar um exemplo de decréscimo. Atenção aí na cartela para vocês. Exemplo 5. Comprei por 120 uma calça que custava R$150, certo? Então, qual foi o valor do desconto? Ora, se a calça custava 150, então vai ficar 150 menos o valor que ela foi comprada. Ela foi comprada por 120. 150 menos 120, isso é igual a 30. O valor do desconto, tá? É 30. Agora, olha a pergunta da letra B. De quanto por cento foi o desconto? Esse 30 corresponde a quantos por cento? Que eu ensinei para vocês também. Você pode fazer pela regra de 3, você pode fazer passando para a fração. A forma mais rápida é você pegar
O valor de quantos por cento foi desconto? O valor do desconto foi R$30. Mas quantos? Isso corresponde à porcentagem. Você pega esse valor, 30, e divide pelo total, pelo 100%. Então, a gente simplifica aqui, ó, 0 com 0 vai ficar 3 sobre 15. E 3 dividido por 15, se fosse 30 dividido por 15, seria quanto, gente? Seria 2. Como é 3 dividido por 15, né? Então, vai ser 0,2. E 0,2, isso em porcentagem, corresponde a 20%, porque a gente multiplica por 100, certo? Então, respondemos aí a letra B. Lembrando mais uma vez que a gente também pode fazer isso pela regra de 3. Você vai colocar ali em uma coluna os valores, na outra coluna você vai colocar a porcentagem. Então, você vai dizer que 150 corresponde a 100%, então os R$30 que foi desconto corresponde a quanto? A X. E aí você vai fazer a multiplicação cruzada e vai encontrar a mesma resposta, tá? Só que agora de forma direta, né? O X vai ser igual a 20%. Ok? Espero que tenha ficado claro e eu agradeço muito a atenção de vocês. E agora nós vamos finalizar a nossa aula. Até a próxima!